Seminário 4, aula 12. Estamos falando sobre a estrutura da neurose obsessiva. Falamos muita coisa e nós vamos falar sobre a crítica do Lacan. A crítica que o Lacan faz a alguns analistas. Bom, que crítica é essa? O Lacan vai criticar que alguns analistas não reconhecem o que ele chama de primazia do grande outro simbólico. Aqueles que não reconhecem a primazia, a importância central, são analistas que reduzem a neurose obsessiva ao que ele chama de relação dual imaginária. A dueli, que é típica do imaginário, né? É típica do imaginário porque é como se fosse dois polos se enfrentando. Eu versus outro eu. Então Lacan, ele vai criticar essa redução da neurose a uma relação dual imaginária. Chama isso de tendência na teoria analítica, e é uma tendência que dá uma, uma prevalência à relação de objeto e à relação dual, que é essa relação dual imaginária. Porém, seria um erro, porque essa relação dual imaginária é uma relação que, segundo Lacan, interrompe, retarda e inibe. Então, vocês estão entendendo onde a gente quer chegar? É o quê? É uma crítica à galera que não reconhece a primazia, né, desse grande outro simbólico. Quem não faz isso reduz a neurose ao que ele chama de relação dual imaginária. E isso, essa relação, é aquela relação que interrompe, que retarda, que inibe. Então, isso vai aparecer na análise. E também, por se tratar da função do engano, também é também aquela relação que desconhece profundamente. Então, o analisante vai estar inserido nisso. E o que acontece? O que acontece é que o essencial para o Lacan é a relação de fala. Isso daí, né, a relação de fala entre o sujeito e o grande outro, com A maiúsculo, ela fica conhecida, correto? Bom, então para o Lacan seria totalmente errado ligar o objeto do obsessivo em termos de relação dual, correto? Tá ignorando então a dimensão simbólica, né? Que por Lacan é fundamental na estrutura obsessiva. Por que não pode ser uma relação dual? Porque a ideia é que não é um confronto, né? Não é o eu do analisando em confronto com o eu do analista. Então, para o Lacan, a, a posição, né, na estrutura neurótica, ela está marcada pela castração e por uma outra paradinha que o Lacan vai chamar de distância neurótica, certo?
Distância neurótica. O que que é a distância neurótica na neurose obsessiva, né? O sujeito vai se manter afastado, não acessível, não plenamente acessível, e isso para sustentar sua posição subjetiva. Então, se o analista tenta encurtar essa distância, que é o que acontece nessa relação dual imaginária, daquele que desconhece, não reconhece a primazia do grande outro, o que que vai acontecer? Vai correr o risco do analista cair num que o Lacan vai chamar de um erro técnico mesmo, né? Vai ficar numa técnica bastante rígida e aí não vai focar no núcleo da neurose, ok? Certo. Então, forçar o obsessivo. E, aliás, como que isso acontece, às vezes, na análise, segundo o Lacan? Quando o analista força o NO a lidar, lembra que NO é neurótico obsessivo, a lidar com a sua agressividade, fazendo assim, o analista está se situando nessa coisa que o Lacan vai chamar de relação dual imaginária, e a qual ele diz que é um equívoco técnico, um erro técnico. Tá bom? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Continuando, o Lacan também vai falar nesse seminário 4 e ele vai utilizar uma metáfora bem interessante, a metáfora dos palhaços, né? Palhaços que estão no circo e ficam trocando bofetadas entre si, né? E ele vai usar essa metáfora para mostrar justamente esse erro, né? Esse erro que a gente acabou de falar. Então, a intervenção do analista, né? E se deixa prender por esse jogo imaginário, do NO, vai acontecer quando ele tenta, né, forçar o analisando a reconhecer a sua agressividade. Então, Lacan deixa claro que isso é um erro e ele critica isso. É uma técnica que força o sujeito, na verdade, a então se situar nessa relação dual imaginária, ok? Então, não focar o tratamento do NO, não foca na, não deve ser focado nessa busca, né, por uma redução, né, da distância neurótica na relação de objeto. Ah, o que é isso? Termos técnicos, tá? Volta nas aulas anteriores, que tá tudo lá, ok? Isso é errado e vai ser por Lacan designado como em termos de relação dual imaginária, tá? Então, o analista não deve entrar nesse jogo imaginário, né? Com essa insistência de fazer com que ele reconheça a sua agressividade, tá bom? E o Lacan vai falar também que isso pode resultar em algo bem complicado, né? Que ele vai chamar de reações paradoxais perversas, né? Então, forçar entrar nesse jogo imaginário, né, essa relação dual, pode ter como efeito isso, né? Resultar em reações perversas paradoxais. E Lacan vai falar também que pro analisando, ele vai mostrar reações de aborrecimento, um sinal aí, né? Um leve aborrecimento que acontece por conta dessa rigidez técnica.
né? Então, o aborrecimento do NO causado por essa rigidez técnica. Certo, 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 certo. Então, ele usa essa metáfora dos palhaços, né, para ilustrar isso. Como se o analista ele descesse a arena, né? Ele desce a arena para ver que se esforçar, né? Por ter medo de levar tapas, né? E isso de descer a arena, né? Com medo de tomar tapa, é, é o que ele vai falar que ignora, né, o essencial, né? Que é essencial e em favor desse espetáculo imaginário. Então, se o analista entra nessa cena imaginária, ele não está percebendo que todo esse embate que existe, ele vai se desenrolar para um terceiro elemento, que é o grande outro, que é então o verdadeiro espectador, né, do NO. É o grande outro. Lacan vai falar do teatro de bonecos, né? A usar também esse exemplo do teatro de bonecos. Para falar que os analistas então reduzem ao fazerem isso, reduzem aquela cena da mãe atuar muito nessa coisa de não reconhecer a primazia do grande outro. Por Lacan é reduzir a cena da dualidade mãe-criança. No fundo é o que esses analistas estão fazendo. O que é complicado, porque está perdendo então de vista o essencial da temática estrutural do neurótico obsessivo, né? É como se estivesse reduzindo essa dimensão mãe-criança, né? Ou até sujeito analista, tá então considerando, né, o essencial, que é a dimensão da palavra e a lei simbólica, né, que a gente falou da primazia do grande outro, que é central no NO. E está trocando isso por uma briga de reflexos. A gente falou isso em aulas anteriores, a relação, a questão do estádio do espelho. E aí o Lacan brinca falando isso. Não, critica falando isso. Tá, é uma briga de espelhos. Você está nisso, com o seu, analisando. Certo? Por Lacan, então, o neurótico obsessivo não está, então, de forma alguma, se relacionando com o espectador imaginário, então faz no mínimo sentido essa relação dual mãe-criança, sujeito analista por conta disso. Por quê? Ele não está se relacionando com o parceiro imaginário? Porque ele está, na verdade, fazendo toda essa exibição, esse espetáculo, essa encenação, para o público, que é o grande outro, esse espectador onipresente e também um espectador inconsciente, diante de quem, né? Diante de que esse espectador onipresente, né? Diante de um inconsciente, diante desse espectador, aliás, esse é diante dessa encenação, né? Então, a encenação ela é dirigida a esse grande outro onipresente e inconsciente. Mais pra frente a gente vai explicar por que inconsciente. E é bacana pra caramba. Eu acho que é a parte uma das mais legais desse seminário 4. É porque esse grande outro é o inconsciente, a qual essa encenação é dirigida. Assiste essa aula. Eu não sei se vai dar para falar aqui, talvez na próxima. É muito legal isso, tá bom? Essencial, inclusive. Ahn, Então, nessa encenação, esse grande outro, ele está se posicionando como um outro, né? E ele está anulando o quê? O desejo, certo? E
por extensão, também o desejo do outro. Estamos falando do campo do outro, então está anulando o seu desejo e o desejo do outro, certo? E o que está rolando aí? Essa estratégia do NO também é uma forma de evitar o confronto com a falta no outro, certo? E aí preserva uma outra parada que a gente falou em aulas anteriores aqui, que é a ilusão da plenitude, da completude. E isso tem uma função, essa é a proteção, né? Essa ilusão de completude funcionando como uma proteção nessa relação de objeto, que é justamente não lhe dar entrar em contato, né? Com a angústia da castração, certo? Então, o NO está sim ligado à castração, com essa dívida simbólica, né? E aí o camaradinha com seus rituais, né? Os jogos obsessivos, vai manter então o desejo suspenso e esse outro, onde toda essa parada estrutural poderia acontecer e seria muito importante e estruturante, esse outro fica à distância, que é a tal da distância então neurótica, a qual não devemos reduzir, não é esse caminho, certo? Evitando então a confrontação com a lei simbólica, que é a dívida simbólica. Temos uma dívida simbólica, certo? Então, no final das contas, os seus rituais, os seus jogos funcionam como defesas, né? Simbólicas e operadores de adiamento, né? Que vai manter esse grande outro à distância. E olha que coisa, o NO é muito controlador. O desejo está sob controle. É isso que está em jogo aí, tá bom? Beleza, beleza? Show de bola, 18 minutos de aula. Coisa pra caramba a gente falou aqui, né? Pra caramba. E aí vamos falar na próxima aula sobre a meta-analítica, né? Essa ideia de substituir a repressão automática pelo que Lacan chama de condenação, que vai ser para Lacan uma superação consciente pelas altas instâncias. Mas isso aí fica para a próxima aula, tá? Legal? Obrigado. Aquele abraço para você. Tchau.